Olá, o assunto de hoje é regionalização. Regionalizar é dividir uma área grande em partes menores, em diferentes partes, ok? A regionalização ela é muito utilizada para auxiliar o governo e os capitalistas, os empreendedores, na sua administração, na construção, na organização política, social e econômica de um país. Existem diversos tipos de regionalização. Nenhuma regionalização agrupa perfeitamente todas as nações do mundo. Cada uma delas terá um critério e terá falhas, ok? Regionalizar significa dividir em partes para facilitar a administração, facilitar a economia do país, muitas vezes, ou de um continente, tá? O estudo necessário, muitas vezes o estudo. Quando nós vamos estudar a América, nós dividimos a América, nós podemos regionalizar o continente americano de duas formas distintas, que vão variar de acordo com os critérios selecionados previamente. Então, se o critério for aspecto físico, os aspectos naturais da geografia, relevo, clima, vegetação e hidrografia, o continente americano ele vai ser regionalizado, vai ser dividido em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Ok? Que é exatamente essa regionalização que nós estamos utilizando nas aulas de geografia, né? Esse conteúdo a gente já passou por ele, nós estamos agora estudando a América do Sul, os 13 países que formam a América do Sul. Só não vamos nos ater ao Brasil, porque já foi estudado no ano anterior, tá? Mas a todo momento nós estamos falando do nosso país, ok? Se utilizarmos os critérios históricos, econômicos, o continente americano é dividido em duas porções, que são conhecidas como América Anglo-Saxônica, formada apenas por dois países, Estados Unidos e Canadá, países que tiveram colonização inglesa e francesa, ok? E América Latina, países que tiveram colonização de exploração dos países ibéricos, principalmente Portugal e Espanha. Os demais países, teve país que foi colonizado pela França, pela Holanda, mas um número muito pequeno, tá? Que é o caso de Guiana Francesa, que é o caso do Suriname, da Guiana, que vocês estão apresentando em classe essas atividades dos países, ok? Existem vários critérios, qualquer um pode regionalizar, desde que estabeleça esses critérios previamente. Aqui, no mundo educacional, né, e este ano em especial, nós já estudamos dois critérios de regionalização, dois tipos de regionalização. Uma regionalização que leva em consideração os blocos geopolíticos e uma regionalização baseada na linha econômica, que a gente chama de geoeconômica, tá? Essas foram as duas regionalizações dos continentes que nós estudamos. Então, a primeira delas, a regionalização dos blocos geopolíticos, ela teve como critério o sistema político e econômico da época, chamado capitalismo e o socialismo. Então, o mundo ficou dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Era um mundo da Guerra Fria. Era um mundo que nós chamávamos de mundo bipolar, a disputa política e econômica entre as duas maiores potências da época, Estados Unidos liderando o capitalismo
e a União Soviética liderando o socialismo, ok? Então, os países capitalistas ricos formavam o primeiro mundo. Os países capitalistas pobres compunham o terceiro mundo. E os países socialistas, o segundo mundo. Até hoje, a gente escuta as pessoas falarem, os países de primeiro mundo, os países de terceiro mundo, né? O segundo mundo não existe mais. Por quê? Acabou a Guerra Fria, acabou a disputa entre capitalismo e socialismo. A maior parte dos países socialistas, eles não existem mais, eles se transformaram em países capitalistas, tá? Como eles são minoria hoje, essa classificação, essa regionalização, ela ficou desatualizada. Para esse momento histórico de Guerra Fria que durou mais de 40 anos, essa regionalização fazia todo sentido, ela era muito importante, ok? Não é errado, tá? A gente usar o termo primeiro mundo, segundo mundo. É antigo. Às vezes eu estou aqui assistindo um telejornal e o apresentador fala os países do primeiro mundo, quando ele vai dar uma notícia referente aos Estados Unidos, a algum país da Europa, ok? Ele fala país de primeiro mundo. Ele está falando de uma regionalização antiga, ok? Hoje em dia, a mais comum, a mais atual, é a que leva em consideração a economia, a divisão do mundo por blocos de economia. Então, a gente tem uma famosa linha econômica que não respeita a linha do Equador, tá? E que ela divide o mundo em dois blocos. O norte são conhecidos como países desenvolvidos e o sul como países em desenvolvimento. Essa regionalização recebe muitas críticas, porque ela engloba todos os países em desenvolvimento, que formam a maioria dos países nessa regionalização, é composta pelos países em desenvolvimento, no mesmo patamar, no mesmo nível, o que não reflete, não retrata a realidade, porque quando nós comparamos o Brasil com alguns países do chifre da África, por exemplo, eles estão em processo de desenvolvimento, mas num nível muito diferente, ok? Mas como eu falei no começo dessa aula, nenhuma regionalização agrupa perfeitamente todas as nações, tá? Mas essa é a regionalização que nós mais usamos. Quando a gente classifica países desenvolvidos, são aqueles países ou que foram colonizadores no século XV ou que tiveram colonização de povoamento, que é o caso dos Estados Unidos e do Canadá aqui na América, tá? São países que possuem um baixo índice de analfabetismo, um baixo índice de mortalidade infantil, são países que a maioria da população tem acesso à educação, a uma moradia digna, tem uma elevada expectativa de vida. Quando a gente fala em países em desenvolvimento, são países que possuem características contrárias. Média ou baixa expectativa de vida, alto índice de mortalidade infantil, alto índice de analfabetismo, uma grande parcela da população que não possui moradia digna, muitas vezes não tem acesso à infraestrutura básica, né, que é o saneamento básico, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, iluminação, ou até mesmo uma moradia, tá? Essas são as características essenciais, básicas aí dos países em desenvolvimento. O nível de um país para o outro, ele vai variar, dependendo do que nós conversamos na aula anterior, do PIB e do IDH, ok? Quando a gente classifica a linha econômica, a regionalização geoeconômica leva em consideração os números do PIB e do IDH, ok? A gente não pode esquecer isso.
Além desses dois tipos de regionalização que nós estudamos, existem outras. Eu posso dividir o mundo, os continentes, através de climas. Eu posso dividir através dos biomas. Eu posso dividir por indústrias, regiões industrializadas, regiões primárias, regiões. Eu tenho diversos tipos de regionalizações, ok? Até a próxima, pessoal!